Vamos aqui para a palavra, Mateus capítulo 3. Para que o Senhor abra o nosso entendimento, que a palavra de Deus nos cure, nos liberte, que a palavra de Deus abra os nossos olhos, porque aquele que honra a palavra de Deus, aquele que dá crédito à palavra de Deus, ele alcança a vitória. Pregação de João Batista. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto, na Judéia. Porque este é, e dizendo arrependei-vos. Mateus capítulo 3. A pregação de João Batista. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o reino do céu, o João Batista estava anunciando que é chegado o reino do céu. Jesus já estava na terra quando João Batista começou a falar que é chegado o reino do céu. João Batista já está no final da obra, né? Da obra que Deus estava fazendo através da vida de João Batista. E ele estava já pregando e dizendo, né, para aqueles que ouviam, dizendo para eles se arrepender, porque era chegado o reino do céu. Então, ele estava dizendo, é chegado, Jesus já estava na terra, o reino do céu já estava na terra. Jesus na terra era o reino do céu. Jesus na terra veio trazer o reino do céu para nós, veio trazer o entendimento que nós temos um Deus, que nós temos um Pai, que nós temos um reino, que o nosso reino não é na terra, é no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, ele habita onde? No céu, não é verdade? A casa de Deus é aonde? No céu. O reino de Deus é aonde? No céu. O próprio Jesus disse que ele não era desse mundo, que o reino dele não é esse, porque o mundo quem reina é as trevas. No mundo quem reina é Satanás. Mas no Cristo, quando está na nossa vida, ele que reina em nossa vida. Tá entendendo? Louvado seja o nome. Então, através desse arrependimento, você começa a viver o reino do céu. Através desse arrependimento, nós passamos a ser cidadão do céu. Através desse arrependimento, nós passamos a ser filhos e filhas de Deus. Através de Jesus Cristo, eu me torno uma cidadã do céu. Você se torna um cidadão do céu. E ele diz aqui, ó, e João Batista foi um escolhido, gente. Se você estudar a vida de João Batista ele evangelizava sozinho. Ele não evangelizava com muitos, não. João Batista, né, ele saiu da parentela dele para evangelizar, porque ninguém evangeliza estando na sua casa, estando no meio dos seus parentes. Ele tem que deixar sua família para ir evangelizar, não é verdade? A obra começa em casa. O que significa a obra começa em casa? A minha adoração começa em casa. A minha busca por Deus começa em casa. Né? A minha vida com Deus começa dentro de casa. Louvado seja o nome. Mas o evangelismo é fora de casa. O evangelismo esse é um chamado para evangelizar. O que ele faz? Ele tem que deixar a família dele e ir evangelizar. Mas tem uma coisa. Quando você deixa a tua parentela, a tua família, para evangelizar pelo reino de Deus, Deus cuida da tua família. Deus cuida da tua família. Você está entendendo? Você é esse trabalhador que trabalha para Deus. E Deus cuida do teu pai, Deus cuida da tua mãe, Deus cuida dos teus filhos. Por quê? Porque você está evangelizando, você está trabalhando para Deus. Está entendendo? Então, se você trabalha para Deus, faz a obra de Deus, Deus vai cuidar dos teus. Estamos entendendo, gente? Ele disse aqui, e dizendo, arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho. João veio preparar o caminho. João veio falar, né, do Salvador, veio falar do reino de Deus, veio falar do arrependimento, veio falar daquele que iria batizar com fogo. João batizava na água, mas viria aquele que era Jesus, que iria batizar com o Espírito Santo, com fogo, não é verdade? Tanto é que tem pessoas que ainda não foram batizados nas águas, mas foram batizados no fogo, batizados com o Espírito Santo. Então tem pessoas
que são batizadas nas águas, mas ainda não foram batizadas com o Espírito Santo. Porque para nós sermos batizados com o Espírito Santo, nós temos que nos arrependermos. Então, o arrependimento faz o Espírito Santo te batizar, faz o Espírito Santo nos batizar. Quando você confessa a Jesus, se arrepende dos teus pecados, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, confessando os teus pecados, Senhor, eu me arrependo, eu errei, eu era cega, eu não tinha entendimento da tua vontade, da tua palavra, estou aqui me arrependendo, o Espírito Santo, ele te batiza. Ele nos batiza. Então, tem pessoas que quando entregam sua vida para Jesus, na hora o Espírito Santo batiza com fogo. Por isso se cumpre a palavra, que João Batista dizia que viria aquele que iria batizar com fogo. João Batista batizava com água, não é verdade? Eu fui batizado primeiro com fogo e depois eu fui batizado com água. No dia da minha entrega para Jesus, que eu entreguei meu coração para Jesus, que eu aceitei caminhar com Jesus, eu fui batizada pelo fogo. E depois eu fui batizada nas águas. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías. Jesus foi anunciado pelo profeta Isaías. E aqui João estava falando disso. Que disse, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas. Nós temos que endireitar a nossa vereda. Que caminho você tem caminhado? Por onde você tem andado? Então, a gente não pode andar mais pelos caminhos errados. Que caminho errado é esse? O vício, a prostituição, a mentira, as drogas, o engano. Nós não podemos caminhar mais por esses caminhos. A gente tem que caminhar por onde? Pelo caminho da verdade e da vida, pela palavra de Deus. Somos um povo escolhido, separado. As pessoas ainda não entenderam o que é ser separado, gente. Ser separado é que você não vai ter a prática do mundo. Você foi escolhido para ser diferente nessa terra. Você foi escolhido para ser representante de Deus nessa terra. Louvar. Olha que honra, gente. Olha que honra. Como é que Deus, como é que Jesus olha para pecadores e nos escolhe para ser representante dele, condutor da glória dele. Você não é qualquer pessoa. Lembra lá no início da live que eu disse que o escolhido ele não pode fazer o que os outros fazem. E ele fica se questionando, mas por que eu não posso? Aí Jesus vem e diz, aí Deus vem e diz para você, porque tu és o meu escolhido, porque tu és o meu eleito, tu és a minha eleita, tu és a minha escolhida, tu és meu representante, tu és a minha representante. Eu tenho uma grande obra para fazer na tua vida. João era diferente, gente. Se você olhar para João, ele era diferente dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus. João era aquele que estava no deserto, diferente de todos. Por quê? Porque foi o escolhido do ventre da sua mãe. João foi um dos profetas, né? Antes de Jesus, que anunciou a vinda de Jesus. E ele diz aqui, ó, porque este é anunciado pelo profeta Isaías que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, gente, a palavra de Deus, ela endireita o nosso caminho, ela endireita a nossa vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então a palavra ela está aqui para endireitar a tua vida, para endireitar a minha vida. Nós temos que praticar a palavra, nós temos que obedecer a palavra. Se eu estiver aqui pregando a palavra e não praticar, eu sou mentirosa, gente. Sou mentirosa para Deus. A Bíblia diz isso, que aquele que só ouve a palavra e não pratica, ele é mentiroso. Então, nós temos o entendimento que temos que... Eu estou aqui estudando a palavra, pregando a palavra, sendo ensinada pelo Espírito Santo junto com vocês, então eu tenho que ter entendimento de praticar essa palavra, de colocar na prática da minha vida, prática de oração, de jejum, dos lugares que eu devo andar, dos lugares que eu devo estar, com as pessoas que eu devo estar, não é verdade? Nós somos esse povo diferente, gente. Nós somos, por isso que as trevas se incomodam conosco. Você é um exemplo para alguém.
Você é um exemplo bom. Você pode não ter dinheiro, mas aqueles que têm dinheiro, têm condições para ter tudo o que quer, vai olhar para você, vai ver uma diferença e vai querer ser que nem você. Tá entendendo? Estamos entendendo? Nós somos esse que a qual as pessoas têm que olhar em nós. Nós não temos dinheiro, vamos lá, mas eles vão olhar e vão ver que tem algo diferente na tua vida. Tá entendendo? Porque o dinheiro, ele compra tudo, mas o dinheiro não compra a salvação. O dinheiro compra tudo, mas não compra o brilho do Espírito Santo na tua vida. O dinheiro compra tudo na terra? Compra sim. Compra a melhor casa, compra a melhor roupa, a melhor comida, mas não compra a salvação, não compra o Espírito Santo, não compra o brilho do Espírito Santo na tua vida. Tá entendendo? Então tem pessoas com muito dinheiro, mas está querendo ser você. Tem pessoas que têm muito dinheiro, tem do bom e do melhor, mas olha para você e diz assim, mas tem algo diferente nela, tem algo diferente nele. Eu quero ser que nem ele, eu quero imitar ele, eu quero imitar ela. Porque o que ele quer imitar? Não é as nossas vestes, não é a nossa aparência, mas é a luz de Jesus que está na nossa vida. E eles acham, louvado seja o nome do Senhor, que é, né, a minha roupa, como eu visto, como eu uso o meu cabelo. Não, não é não. É o Espírito Santo na tua vida que eles querem. É o Espírito Santo que eles vê que está na nossa vida, mas eles não entendem. Eles acham que é a roupa, eles acham que é o cabelo, mas na verdade o que eles estão querendo mesmo é o Espírito Santo em sua vida. Por isso que muitas das vezes você diz assim, eu não tenho nada. Mas por que essa pessoa me persegue? Por que essa pessoa tem inveja de mim? Porque você tem o Espírito Santo na tua vida. Às vezes ela não tem inveja de você, mas ela vê que você é diferente e ela quer ter essa diferença. Não é porque ela está com inveja, não é porque a pessoa está com inveja, mas ela quer ter, ela vê em você algo que ela não encontra nela com todo o dinheiro, ou não encontra nele com todo o dinheiro. Tá entendendo? Aí imita a roupa, imita o cabelo, mas na verdade não é a roupa, não é o cabelo, é o Espírito de Deus que está nas nossas vidas. Se você está falando assim, fulano tem inveja de mim, o ciclano tem inveja de mim, às vezes não é inveja, gente. Às vezes é aquela pessoa que está querendo o Espírito Santo para a sua vida e como ainda é cego, como ainda é cega, acha que é a tua roupa, acha que é o teu cabelo, acha, tá entendendo? Acha que é coisa simples. E que na verdade que eles têm melhores do que nós, não é verdade? Tem pessoas que podem ter melhor roupa, meu Deus, do que eu. As pessoas que vivem no salão, tá entendendo? Mas só que elas ainda não entenderam que o que elas precisam é do Espírito Santo. E essa beleza tu não vai encontrar no salão. Não, não vai. A sabedoria do Espírito Santo não vai encontrar numa faculdade. Tu vai encontrar, sabe aonde? Na tua intimidade com Deus. Na tua intimidade com Deus, tu vai encontrar essa beleza que tu quer, esse brilho do Espírito Santo na tua vida. Quando tu dobra teus joelhos, quando tu busca a palavra de Deus, quando tu se arrepende. Presta bem atenção. E ele continua, né? E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Olha como é que João Batista se alimentava, de gafanhotos e mel silvestre. Era um alimento era um banquete? Não era um banquete, gente. Olha a alimentação de João Batista, gafanhoto e mel. Isso era o bastante para sustentar João Batista. Você está entendendo isso? E João Batista foi um homem perseguido, foi um homem respeitado, foi um homem admirado. João Batista foi morto por causa de um pedido de uma mulher. O diabo usou uma mulher para pedir a cabeça de João Batista. Não foi isso? Está entendendo? Então, louvado seja o nome do Senhor. Olha como eram as vestes de João Batista. Então, não é as nossas vestes, não é o que nós comemos, mas é o Espírito de Deus na tua vida. Não é a nossa aparência,
mas é o Espírito de Deus na nossa vida. Aparência externa, né? Não é o interior, o exterior, é o interior. É o que o João Batista tinha na sua vida. O que ele tinha na vida? A presença de Deus, o Espírito Santo de Deus. Quando João Batista estava no ventre da sua mãe, o Espírito Santo encheu João Batista no ventre da mãe. Assim como Jesus, quando Maria encontrou com Isabel, as duas crianças se saudaram, se alegraram. Por que eles se alegraram no ventre das suas mães? Porque o Espírito Santo estava no ventre de Maria e estava no ventre de Isabel. Por quê? Porque João Batista foi profeta e Jesus também foi profeta. Estamos entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. João Batista não era esse que tinha a melhor roupa, não era esse que tinha o melhor alimento, mas ele tinha o que? Muito mais do que a roupa e muito mais do que o alimento. Ele tinha o Espírito Santo de Deus na vida dele. Tá entendendo? Às vezes você está preocupado com roupa, com alimento, está preocupado com as coisas materiais e o que Deus tem para dar para nós é maior, é melhor. João Batista não tinha a melhor roupa, não tinha as melhores comidas, mas tinha o que? O Espírito de Deus na sua vida. Dá para entender, gente? Não é que você não vá comer bem, não é que você não vá se vestir bem, é mais que você tenha um entendimento que Deus é maior, é melhor do que toda comida e bebida, do que toda as vestes. Tá entendendo? Porque o corpo, né? A própria palavra fala disso. Não passa de um corpo, não passa de uma veste. Preste atenção. Então diz o que é aqui? E então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Vocês têm que entender muito bem as coisas, gente. Eu procuro sempre explicar. Não é que você não vá comer bem, não é que você não vá se vestir bem, mas você tem que ter um entendimento que o que você precisa antes da melhor comida, antes da melhor roupa, é do Espírito de Deus, é de Deus na nossa vida. Porque as pessoas, né, se a gente não explicar direitinho, aí se acha que não tem o Espírito Santo, porque come bem, porque se veste bem. Pelo amor de Deus, gente, nós não somos ignorantes. Nós não somos ignorantes. Deus te deu inteligência. E a palavra, ela não é difícil de entender, ela não é. Em Isaías fala isso. Jesus diz, a palavra é de fácil entendimento. Tá entendendo? Então, prestamos atenção. Não é porque tu não vai se vestir bem, porque tu não vai comer bem. Mas é que você tem que entender que antes de se vestir bem, de comer bem, tenha o Espírito Santo na sua vida. É isso que o Senhor quer que a gente entenda. Vamos lá? E diz o quê? Então ia ter com ele em Jerusalém toda a Judéia, toda a província e adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, para mim me batizar, eu tenho que me confessar os meus pecados. Então, aqui no tempo de João Batista, as pessoas confessavam os seus pecados. O que é confessar os seus pecados? É você contar todo o teu pecado? Pelo amor de Deus, imagine, né? Você chega lá com a pessoa, um monte de gente para se batizar. Aí todos vão contar os seus pecados? Eu tenho certeza que o batismo nem iria acontecer tão rápido. Não, gente, é você ter entendimento, Senhor, eu confesso que eu pequei e que eu errei. Pecado é pecado. Se você está se arrependendo de todos os seus pecados, você pode se batizar. Não é que você vai estar falando, eu pequei porque eu menti, eu pequei porque eu adulterei, eu pequei porque eu prostituí. Não é você estar dizendo que qual é os teus pecados, mas é o entendimento de você se arrepender de todos os seus pecados. E quando eu disse, Senhor, eu errei muito, eu pequei muito, e eu estou aqui arrependida, porque hoje eu tenho um entendimento que era um erro na minha vida. Hoje meus olhos se abriram para enxergar a verdade. Hoje meus olhos se abriram para enxergar o que é pecado e o que não é pecado.
E hoje eu estou aqui me arrependendo desse pecado. Está entendendo? Eu estou me arrependendo de todos os meus pecados. Todos os meus pecados. O Senhor sabe. Então, gente do céu, louvado seja o nome do Senhor. É o entendimento de que pecado é pecado. Deus sabe qual é o nosso pecado. Deus sabe aquilo que nós pecamos. Deus sabe até aquilo que nós pensamos em pecar. Então eu tenho que chegar com Deus. Deus, eu me arrependo de todos os meus pecados. O Senhor sabe qual é o meu pecado. Quando nós entendemos isso, que as nossas práticas foram erradas na nossa vida e que nós nos arrependemos, há um batismo na nossa vida. Você pode se batizar nas águas e o próprio Jesus pode te batizar com fogo, pode te batizar com o Espírito Santo, dependendo do nosso arrependimento, da nossa sinceridade. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Olha aqui, preste bem atenção. E eram batizados, né? E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Interessante, gente. João Batista era um profeta. Ele não era um sacerdote. Ele não era alguém que estava lá no altar, no púlpito, né, no templo. João Batista estava no deserto, batizando. Tá entendendo, gente? Você está entendendo o que é chamado? Deus tem um chamado com cada um. Tem pessoas que são usadas no templo, mas tem pessoas que são usadas fora do templo. E João Batista, ele batizava com água através de quê? Do arrependimento, da confissão do pecado. O João Batista, cheio de Deus, ele batizava as pessoas com água e ele anunciava que Jesus viria para batizar com fogo. Dá para você entender o chamado do outro. Muitas das vezes o chamado do outro não é o teu chamado. As pessoas censuram, não pode orar sozinho, não pode evangelizar sozinho, não pode. E João Batista estava sozinho no deserto, falando da vinda de Jesus, falando do arrependimento e batizando. Se Deus diz que pode, quem é o homem para impedir o trabalhar de Deus? Se Deus diz que pode, se Deus te deu uma ordem, se Deus te deu o comando, quem é que pode impedir o trabalhar de Deus através da tua vida? Ninguém, gente, ninguém. Então muitas pessoas querem seguir doutrinas de homem, muitas pessoas querem seguir doutrinas de demônio, muitas pessoas não entendem nem o seu chamado. Não entende o seu chamado. E muitas pessoas têm inveja do teu chamado e ficam falando mal. Fica falando mal de você. Você tem que entender qual é o teu chamado. Deus usa como Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele usou João Batista no deserto, sem ser sacerdote. O pai de João Batista era sacerdote. Ele ia para o templo, ele apresentava incenso, orações, incenso no templo, mas João Batista era diferente. João Batista não estava no templo, João Batista estava no deserto, fazendo a obra e batizando, levando o povo ao arrependimento, pregando a palavra. É isso que a gente tem que entender, gente. Nem todos têm o mesmo chamado, nem todos têm o mesmo trabalhar de Deus. E às vezes as pessoas não entendem. As pessoas querem que todo mundo seja sacerdote. As pessoas querem que todo mundo vive dentro da igreja. O próprio Jesus não vivia dentro da igreja. Ele ia ao templo, mas ele vivia fazendo a obra fora do templo, gente. Ele ia ao templo sim, mas ele fazia a obra fora do templo. Evangelismo é fora do templo. Fora do templo é que você vai lá, onde estão os perdidos, os pecadores, pregar a palavra para eles se arrependerem. Aí o que acontece? Aí eles vão para o templo adorar a Deus. Estamos entendendo, gente? Pelo amor de Deus, pare de ficar condenando os outros. Pare de ficar falando do chamado dos outros.
Pare de ficar censurando daqueles que estão pregando, aonde você nem tem coragem de ir. Pare de falar de você estar pregando, falar daqueles que estão dentro do hospital, que você não tem nem coragem de ir, porque você só quer ficar dentro do templo, no ar-condicionado, no bem bom. Pare de falar desses que estão fazendo a obra nos lugares difíceis e que você nem sequer ora por eles, que você nem sequer ajuda eles, e você ainda diz que Deus nem é com eles. Então vigie, vigie e entenda. Entenda que Deus chama cada um e usa a maneira que Ele quer. Que Deus tem um propósito diferente de cada um. Nem todos o propósito é o mesmo. E o propósito de João Batista, filho de sacerdote, não foi o mesmo chamado que ele teve com seu pai. Você está entendendo? Dá para entender isso? Louvado seja Deus. É muita gente condenando o chamado dos outros, julgando o chamado dos outros. Tem muita gente aí atirando pedra nos ungidos de Deus, nos escolhidos de Deus. Cuidado, louvado seja o nome do Senhor. Cuidado, não mexa com a igreja de Deus, não mexa com a menina dos olhos de Deus, não mexa com os escolhidos, não mexa com os chamados, não mexa com os separados, não mexa, louvado seja o nome do Senhor. Ore por eles, ore por todos. Ore pelos sacerdotes, ore pelos evangelistas, orem pelos levitas, orem por todos, pelos obreiros, orem por aqueles que são de oração, orem por todos, ore até pelos teus inimigos. Foi isso que Jesus ensinou. Vamos lá continuar. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vindo ele muitos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo. Olha só, os saduceus, os fariseus, eles vinham ver o batismo que João Batista estava fazendo. Agora presta atenção, como foi que João Batista falou para os fariseus e para os saduceus. Olha aqui. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Bom dia. João Batista, cheio de Deus, profeta, no deserto, levando o arrependimento, falando do reino de Deus, chegou com os fariseus e os saduceus e disse: raça de víboras, quem foi que vos ensinou a fugir da ira futura? O que é o Apocalipse? É a ira futura. E tem muita gente ensinando a fugir dessa ira futura, não é? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Está entendendo? Então, João Batista estava pregoando a palavra, produzindo frutos de arrependimento no coração daquelas pessoas que estavam, o quê? Se arrependendo dos seus pecados e sendo batizado. A palavra de Deus tem que nos levar a ter esse fruto de arrependimento. Você tem que ouvir a palavra de Deus, eu tenho que ouvir e me arrepender. É para isso que a palavra de Deus tem que ser pregoada, para gerar arrependimento na tua vida e na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. É para gerar esse fruto de arrependimento. E ele diz mais aqui: e não presumais que vós mesmo dizendo, temos por pai Abraão, né? Saduceus, fariseus, os sacerdotes. Olha como que João Batista falou com eles. Diferente como ele falava com os pecadores. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais que vós mesmo dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, destes pecadores, Deus pode suscitar filhos de Abraão, que é o quê? Os gentios, não é verdade? Então, nós somos filhos de Deus, filhos de Abraão, através de quê? Através de Jesus. Então, eu era uma pedra, você era uma pedra. Mas o que foi que Jesus fez? O que a palavra de Deus tem feito na nossa vida? Tem feito o quê? Filhos de Abraão, filhos de Deus, filhas de Abraão. Dá para nós entendermos isso? Também agora está posto o machado, a raiz das árvores. Toda árvore, pois,
que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então, a nossa entrega de vida para Jesus tem que gerar bom fruto na nossa vida. A palavra de Deus, ela gera esse fruto na nossa vida. Eu tenho certeza que quantas coisas você não faz mais, porque foi gerado um fruto novo na tua vida, né? Esse fruto do arrependimento. Quando nós nos arrependemos de verdade, quando nós nos arrependemos com toda sinceridade, é gerado fruto do Espírito na nossa vida. As pessoas acham que entreguei minha vida para Jesus, aí já acham que somos batizados pelo Espírito Santo. Mas o batismo do Espírito Santo, ele vem sobre a nossa vida quando nós nos arrependemos. Só teremos fruto do Espírito Santo se verdadeiramente nós formos sinceros em nosso arrependimento. Porque que tem muitas pessoas que ainda não foram, estão dentro da igreja, mas não foram batizados com o Espírito Santo, porque ainda não se arrependeram de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Tanto é que dentro da igreja tem o joio e tem o trigo. Dentro da igreja tem aqueles que praticam o bem, tem aqueles que praticam o mal. Por quê? Porque essas pessoas estão dentro do templo, mas ainda não se arrependeram. Só são os religiosos, são só os congregantes, mas não são os arrependidos com fruto do Espírito Santo em sua vida, com fruto desse arrependimento. Então, quer ser uma nova criatura? Arrependei-vos dos vossos pecados. É isso que Jesus vai dizer para nós. Quer ser uma nova criatura? Arrependei-vos. Quer o Espírito Santo na tua vida? Arrependei-vos. Se nós nos arrependermos, o Espírito Santo, ele nos batiza, ele nos enche, ele nos muda, ele nos transforma, ele nos liberta, ele nos converte. Lembra lá de Davi? No Salmo 51, naquele momento Davi se arrependeu de tudo. O próprio Salomão, no final da vida, ele se arrependeu e disse o quê? Tudo não passou de vaidade. O próprio Salomão, depois que errou tanto, que adorou outro Deus, era sábio, hein? Era sábio. Ele pediu sabedoria para governar o quê? Para governar na terra. Mas ele não tinha um governo espiritual. Ele não governava no reino espiritual, tanto é que ele adorou outro Deus. Ele se prostrou para outros deuses através das mulheres dele. Não foi isso? Ele levantou um altar para outros deuses por causa das mulheres que adoravam outros deuses. Então, o próprio Salomão, se você estudar Eclesiastes, tem uma passagem, eu não me lembro qual é o capítulo, mas Salomão fala que tudo não passou da vaidade, tudo não passou para que seja feita a vontade de Salomão e não a vontade de Deus. E o próprio Davi também se arrependeu. Ele se arrepende, pede para Deus o purificar, como o ouro do Ofir. Ele pede para Deus que ele seja verdadeiramente convertido para poder anunciar a verdade. O problema é que tem pessoas que ainda nem se arrependeram e estão aí pregando a palavra, estão aí conduzindo cegos, estão cegos condutores de cegos. Entendeu? Porque ainda não se arrependeram em espírito, em verdade. Ainda não arrependeram com todo o entendimento. Arrependeram da boca para fora. Gente, perdão não é assim, Deus me perdoa. É você sentir o teu erro, é você sentir que você errou, é você sentir que você viveu no pecado. É você sentir ali, Senhor, eu errei, eu pequei, hoje eu tenho entendimento, hoje eu tenho conhecimento que eu fiz errado e estou aqui me arrependendo. Não é só perdoa, não é só palavras, é ações, é transformação, é conversão, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. É de dentro, tem que vir. Por isso que a boca fala do que está cheio o coração. Se o coração está cheio de mentira, vai dizer, eu te perdoo, mas é mentira, porque o coração está cheio de mentiras. Mas quando o coração está cheio da verdade, você diz, eu te perdoo. E através desse pedido de perdão, vai o quê? Ter uma mudança na tua vida. Não é na vida da pessoa que recebeu o perdão, é na tua vida que pediu o perdão, na verdade. Eu perdoo alguém, né? Então a transformação vai ser na minha vida.
Tá entendendo? Meu pedido de perdão para alguém, a transformação é na minha vida. Não é na vida da pessoa que recebeu o perdão. É na vida daquele que pediu o perdão. Tá entendendo? Por isso que nós temos que pedir perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar para encerrar. Preste atenção, né? Aquele que não tem esse arrependimento vai ser lançado no fogo. Não adianta, ninguém engana Deus. Se você estudar a Bíblia, dentro da igreja, Deus vai tirar a igreja de dentro da igreja. Deus vai tirar a igreja, o joio, vai tirar o joio de perto do trigo. Haverá essa separação. Deus vai tirar os peixes estragados dos peixes bons. E vai ser tudo lançado no fogo. Não adianta que ninguém engana Deus, gente. Quando diz que aceitaram a Jesus, mas não tiveram frutos de arrependimento? Quantos dizem que aceitaram Jesus, mas continuam na mesma prática do pecado? Continua com o coração como sepulcro caiado. O seu coração não é limpo, o seu coração não é convertido, o seu coração não é transformado e nem quer ser transformado. Tem gente que está lá dentro da igreja e não quer mudar a sua vida, não. Está lá, diz que adorando a Deus, louvando a Deus, pregando a palavra, orando, mas não há uma conversão na sua vida. Não há um arrependimento. Tá entendendo? Então, o arrependimento gera esse fruto, essa mudança de vida em nós. E, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, que é Jesus, é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Olha aí como é que João falou, né? Que ele não era digno, pelo amor de Deus. João, que viveu para a obra de Deus, que falava do reino de Deus. Ele sabia, olha como é que ele fala, que ele não era digno, né, de levar as alparcas do Senhor, né? Não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João batizava com a água, não é isso? Mas Jesus nos batiza com o Espírito Santo, com fogo, com fogo. O Espírito Santo é fogo consumidor. Quem é batizado com o Espírito Santo, o que acontece? Esse fogo vai queimar tudo quanto é coisa ruim da nossa vida. Porque o Espírito Santo, só ele pode nos transformar. Só Ele pode nos converter, só Ele pode nos dar entendimento do que é certo, do que é errado, da palavra dEle. Quantas pessoas estão dentro da igreja, abre a Bíblia, ouve a Bíblia, mas não entende nada, porque falta o quê? Falta o Espírito Santo na sua vida. Quando o Espírito Santo está na nossa vida, a gente começa a entender a palavra, a gente começa a entender aquilo que está sendo pregoado, mas enquanto nós não somos batizados com o Espírito Santo, nós não conseguimos ter esse entendimento, porque só o Espírito Santo é que nos dá entendimento da verdade e da palavra, e esse entendimento que ele nos dá, nos gera arrependimento. Gera em nós essa confissão de pecado. Gera em nós a nossa libertação. Entendemos? É lindo, né? A palavra de Deus é linda. Aí ele diz o quê? Em sua mão, hein? Presta atenção. Esse Jesus aí que você diz que ele é só amor. Ah, Jesus é amor. Jesus é amor, mas é justiça. Jesus, ele é amor, mas escuta aqui, ó. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira. Recolherá no seu celeiro o seu trigo. Esse Jesus aí que é amor, que todo mundo fala que ele é amor, ele também é justiça. E ele só vai colher o trigo, porque o joio será lançado fora. O trigo e o joio estão juntos, gente. Eles estão juntos dentro da igreja. Eles estão juntos aqui na live. O trigo e o joio estão juntos, andam juntos, falam de Deus, oram, pregam, né? É esse que nós temos que entender. Se nós não nos arrependermos em verdade, em espírito, com todo o nosso entendimento, nós vamos ser lançados fora. Nós vamos ser queimados. Esse Jesus que é amor, mas ele é justiça. Ele não pode pegar um injusto e dar para ele aquilo que não é justo.
Porque ele vai estar contra a palavra dele, vai estar contra a lei de Deus. Tá entendendo? A diferença do justo para o ímpio. A diferença de quem serve a Deus e quem não serve. A diferença, sim, do joio e do trigo. Na aparência, eles são iguais, né? Se veste como santo, fala como santo, finge que anda como santo, prega a palavra, está dentro do templo, mas o coração está sempre caiado. O coração não tem arrependimento. O coração não tem confissão de pecado. O coração não está ali pecando e diz que está adorando a Deus. Está ali pecando e diz que está sendo salvo. Então, o trigo é diferente. Gente, a igreja de Cristo é diferença na terra. A igreja de Cristo tem que ser a luz na terra. A igreja de Cristo tem que ser o sal na terra. A igreja tem que ser diferente nesse mundo. Jesus na terra foi diferente nesse mundo. Ele é diferente e nós temos que ser diferentes. As nossas práticas não é mais a mesma. Os nossos gostos... Meu Deus do céu, a nossa vida não é mais a mesma. A gente não vive mais para nós, a gente vive para Deus. Antes você queria que seja feita a minha vontade. Hoje você quer que seja feita a vontade de Deus. Hoje você tem renunciado à sua vida. Hoje você tem renunciado à sua vaidade. Hoje você tem entregado a tua vida. Você sabe que é entregar a tua vida para Jesus? É você viver com Ele. É viver o que Ele quer. É agradar a Ele. Louvado seja o nome. Porque tem pessoas que estão dentro da igreja, mas não estão agradando. Eles estão sendo agradados, eles querem ser agradados, eles querem agradar os homens, mas não querem agradar a Deus, não querem obedecer à lei de Deus. Eles dizem que a lei de Deus é dura, a lei de Deus não é dura. Ela não é dura, a lei de Deus nos salva, nos liberta, nos santifica, nos purifica. Entendemos? Jesus está voltando, Jesus está voltando. Arrependei-vos, não brinque de ser crente, não brinque de ser religioso. Não brinque com Deus, não brinque com a tua salvação. Convertei-vos, arrependei-vos. Para que haja conversão na minha vida, eu tenho que me arrepender. Não existe conversão sem arrependimento. Você está preocupado que o teu marido não se arrependeu, que teu filho não se arrependeu, que teus amigos, que teus vizinhos, meu querido, minha querida, eles não vão te salvar. O que te salva é você se arrepender, é eu me arrepender. A salvação é individual. Então o arrependimento tem que ser em nós. Às vezes tu está preocupado tanto com teu esposo, com tua esposa, com teus amigos, com teus filhos, mas você ainda não se arrependeu. Vamos nos arrepender. Jesus está falando aqui novamente. Jesus está voltando. Falta pouco tempo, falta pouco tempo. Para muitos será uma grande alegria, mas para outros será dia de aflição, será dia de choro, será dia de ais. Oh, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, e Jesus está aqui dizendo para nós, filhinhos, arrependei-vos, arrependei-vos. João Batista já estava dizendo, arrependei-vos, louvado seja o nome do Senhor e seja batizado pelo Espírito Santo de Deus, seja selado pelo Espírito Santo de Deus. Não vamos ser esses que seremos queimados como palha. Porque o joio e o trigo, eles andam juntos. Eles estão na igreja, eles estão no templo. A igreja tem que ser nós, não é verdade? Nós temos que ser o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não pode ser imundo, gente. Porque Cristo é santo. Então o corpo de Cristo tem que ser santo. Eu não posso dizer que... Lembra que João disse? João disse que ele não era digno de levar as alparcas dele. João estava falando ali, eu não sou digno, eu não sou esse santo para levar as alparcas dele. Então nós temos que ter esse entendimento. Louvado seja o nome do Senhor, que Jesus é santo, santo. João Batista era um profeta, serviu a Deus, viveu para Deus, viveu para o seu chamado. Ele não viveu para a família. Como era o chamado de João Batista? Não foi o chamado do seu pai. Não foi o chamado que Deus tinha para fazer através da vida dele. Qual foi o chamado de Jesus? Jesus não veio para se sentar no templo, né?
Por que não receberam Jesus? Porque os fariseus, os saduceus, queriam que Jesus concordasse com eles. E Jesus não veio concordar com os homens. Jesus veio concordar com o Pai. Jesus veio agradar o Pai. Não foi aos homens, não foi às mulheres, não foi aos demônios. Porque Satanás queria que Jesus agradasse ele. Tanto é que Satanás ofereceu o reino do mundo para Jesus, e Jesus, o tesouro do mundo, e Jesus não aceitou. Né? Jesus não precisa do tesouro do mundo, ele tem o reino do céu, o tesouro do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele vai fazer isso. Esse Jesus aí que todos pregam que ele é amor, mas ele é justiça. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, recolherá no seu celeiro o seu trigo. O trigo vai ser colhido, vai estar com Cristo, vai ser salvo por Cristo. O trigo será salvo por Cristo. Mas a palha, o joio, queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Não haverá salvação. Então vamos ser trigo. Tome uma decisão na sua vida. Vamos tomar uma decisão. Não fique brincando de ser crente, não seja religioso, não. Louvado seja o nome do Senhor. Seja salvo em Cristo Jesus. E somente o nosso arrependimento dos nossos pecados nos leva a sermos salvos. Amém? Pratiquemos a palavra, pratiquemos aquilo, obedecemos, estejamos em Cristo e Cristo esteja em nós. Conhecereis a verdade vos libertará. Amém, gente? Que Deus abençoe a todos. Essa foi a palavra. E você que está afastado do caminho, volte para o caminho. Não seja queimado. Não seja esse que será lançado no fogo do inferno. Ontem eu vi um vídeo muito triste. Alguém dizendo, eu quero ir para o inferno. É muito triste isso, gente. O inimigo colocou o entendimento em muitas vidas, em muitos pensamentos, que o inferno é melhor. Você acha que eu me alegro? Nem o próprio Deus se alegra que ninguém vá para o inferno. Jesus não deu a vida dele para a gente ir para o inferno, gente. Jesus não renunciou tudo que ele renunciou por mim e por você para a gente ir para o inferno. Não foi para isso. E eu fico muito triste que tem pessoas com entendimento dizendo, eu quero ir para o inferno. Meu Deus do céu, olha só. A mente está tão cauterizada, que eles já tomaram uma decisão, que querem ir para o inferno. Gente, não é fácil. Estão como porcos. Você pode pregar para eles, pode lançar pérola aos porcos, que eles não vão dar valor, eles não dão valor mais na palavra de Deus. Por isso que o Senhor disse que nem todos entram pela porta estreita, porque querem entrar pela porta larga, Amém? Gente, quando eu fico escutando essas pessoas dizerem, eu quero ir para o inferno, são cegas, é uma cegueira no seu entendimento, achar que o inferno é bom, gente. Pelo amor de Deus, é muita cegueira, né? Mas que Jesus tenha misericórdia enquanto é tempo.